pessoal, mais um dia aqui com vocês. Nós iniciamos aí com uma brincadeirinha, né, uma dublagem de uma figura do universo teatral aqui da cidade de Taubaté, porque hoje nós vamos conhecer dois atores da cidade que prontamente aceitaram fazer uma entrevista conosco para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o teatro de comédia e os elementos que compõem a ação teatral, porque nada melhor do que conversar com quem vive isso na prática. Então, com vocês, vamos lá, Rodrigo de Paula e Renata Batista, que num papo super interessante vai falar e explicar um pouquinho dessa vivência. Mas olha só, essa entrevista foi tomado todos os cuidados, distanciamento, máscara, álcool em gel, enfim, já estou falando demais. Vamos ver aí o primeiro bloco da nossa entrevista. Vamos dar aqui sequência à nossa aula. Sejam todos bem-vindos ao teatro aqui do Museu Monteiro Lobato. Estou aqui com Renata Batista, atriz da nossa cidade, que vem falar um pouquinho sobre comédia pra gente aqui. Renata, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, com todos os cuidados, álcool em gel, máscara, né? Estávamos até agora de máscara, mas agora está aqui no nosso colo. Renata, e aí? Conta pra gente. Qual a sua experiência com comédia? Como fazer comédia? Vamos falar. Obrigada, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui hoje falando de comédia, que é uma área de atuação no teatro que me abraçou. Na verdade, eu entrei para o teatro porque eu era fã de televisão, né? Eu venho de uma realidade assim que não tinha muito acesso ao teatro, então eu via televisão e eu gostava das vilãs. Eu imitava as vilãs, gargalhadas. E fui pro teatro porque eu queria fazer, né, drama, né, queria fazer tragédia. Eu tenho essa voz pesada, eu achava que eu ia chegar no teatro, ia falar lá. E cheguei no teatro e quando os meus amigos me viram, eles falaram, gente, você é caricata, você é engraçada. Eu falei, gente, e eu nem sabia o que era caricata, o que era engraçada, porque eu não tinha acesso à linguagem do teatro. E o Rodrigo de Paula, que vai estar aqui daqui a pouco com a gente no bate-papo, foi uma das pessoas que me abraçou para esse núcleo, né, para essa área de teatro da comédia. E eu descobri que a comédia é um jogo, né? É um jogo muito parecido com o jogo do vôlei, né? Ao decorrer da minha vida eu percebi que ela tinha aqueles 3 tempos do vôlei, que a gente tem que ficar atento àquele tempo da comédia, que o Rodrigo falava. A comédia tem um tempo, Rê. As pessoas, elas vão rir da piada, ela tem um tempo. 1, 2, 3, pá! 1, 2, 3, pá! E aí eu fui percebendo que era o tempo do vôlei. Tá, 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 cortou. Tá, 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 cortou. E eu falei, gente, e aí eu fui fazendo essa analogia e com o tempo fui pegando esses carões, né, do caricato, fui entendendo o que era esse caricato e fui aproveitando desse meu olhão, dessa minha bocona, dessa minha expressividade, né, que eu encontrei, que os meus amigos me apontaram que eu já tinha. Porque desde criança eu tinha uma tia que falava, Renata, é espoleta. O que é espoleta? Era ser engraçada já. Sim. Porque o comediante, ele nada mais é do que uma pessoa já engraçada na vida. Né? Ele acaba tendo um tom ácido, tendo um tom de comicidade já na vida. Natural, né? Natural, ele tá ali diante de seus amigos, ele faz uma piada, todo mundo gargalha. E não é de propósito, ele não faz aquilo para aparecer, é dele, é natural. E foi acontecendo, a comédia foi acontecendo na minha vida, e eu já estou há 20 anos trabalhando com teatro, e nesses 20 anos, uns 15 anos foi dedicado à comédia e ao teatro infantil, que bebe da fonte da comédia. Rodrigo, conta pra gente o que é fazer comédia? Qual a sua experiência com comédia? Bem, eu quando comecei a fazer teatro na escola, a primeira peça que eu fiz foi de comédia. Então foi uma expectativa muito grande, porque eu já tinha traços cômicos na minha persona, no meu dia a dia. Mas era muito diferente eu ser engraçado no dia a dia e depois eu querer ser engraçado no palco. E tudo isso é um processo. O meu professor, ele começou a trabalhar isso em mim. E eu acho que se a primeira peça de teatro não tivesse dado certo, assim, a gente vê, porque eu acho que o primeiro contato que a gente vê quando a gente é engraçado, ou quando a gente consegue esse retorno da comédia, é quando as pessoas riem.
daquilo que a gente fala. E aí, quando você vai pro teatro e você vê o retorno, é imediato. A comédia tem um retorno imediato. Ou ela funciona, ou ela não funciona. Então, e funcionou muito. Eu fiz uma comédia de costumes. E aquilo me ganhou de uma certa forma, que eu falei, nossa... E aí, quando você começa a pesquisar mais sobre a comédia dentro do teatro, você vê que tem muitas outras possibilidades. Nossa, eu fui bom nesse tipo de comédia, mas tem essa, tem essa, tem essa. E aí você vê o quanto é importante você estudar e ver naquilo que você se encaixa melhor. Qual a sua experiência, Rodrigo? Então, eu passei, graças a Deus, por várias coisas dentro da comédia. Eu comecei com essa comédia de costumes, que ri das coisas normais da vida. Já também tive uma experiência com palhaço, que eu acho que daí é uma outra coisa, né? Tem essa questão do ridículo, que é você rir de você mesmo. Se você conseguir rir de si próprio, já é um começo para o palhaço, né? Porque o palhaço ri dessas coisas, dessas falhas nossas, humanas, né? E depois, enfim, se você fazer um paralelo com a televisão, o humor de Uma Praça é Nossa, né? Tem esses convidados, cada um tipo de comédia diferente, é diferente de um Mr. Bean, né? Que é uma comédia que não necessita da fala, e necessita do teu corpo, da tua expressão facial. Então, cada tipo de comédia vai te exigir alguma coisa. Então, é importante que quando você pegar algum texto na escola e você identificar aquilo como comédia, como que é essa comédia? Ela vai exigir o quê de mim? É o tempo todo trocando, né? Exatamente. Com o público, né? Hoje, com os youtubers, por exemplo, esses shows de stand-up, a gente vê pessoas criando personagens para fazer a comédia, ou de cara limpa, que a gente fala, né? Sim. E são coisas completamente diferentes e exigem um esforço muito grande da gente em estar ali sozinho na frente de microfone e fazer entreter uma plateia. Que também esse teatro que a gente fala de comédia de entretenimento, porque tem comédia que é crítica, que ela é satírica, e tem comédia que é apenas fazer rir. E tudo bem. E vai comer uma pizza depois. O objetivo dessa entrevista é que vocês possam compreender melhor esse universo, porque nós já falamos sobre isso em uma outra aula, mas ficou na parte mais teórica, conceitual, né? Tem um segundo bloco que vai rolar agora da entrevista, que eles vão falar de produção, né? Dos elementos que compõem a ação teatral. Aqui eu tenho uma imagem do Rodrigo, na maquiagem, né? Fazendo uma maquiagem para um espetáculo. E nós temos também uma imagem da Renata atuando, né? Ela está aqui na pontinha, está bem caracterizada aqui com o personagem dela. Nesse segundo bloco, vocês não vão me ver na entrevista, porque o espaço lá estava restrito. Então, para obedecer a regra do distanciamento, eu fiquei atrás das câmeras. Mas é ótimo ver esse pedaço também. Vamos ver. Nós vamos continuar com a nossa entrevista, mas eu, professora, vai ficar de fora, para que tenha mais espaço aqui para os nossos entrevistados, tá bom? Eles vão falar um pouco sobre produção, as curiosidades dos elementos que compõem o fazer teatral. Divirtam-se. Ação! Passa álcool em gel aqui na sua mão antes de falar da produção. Rimou. Vai. Ó, bastante álcool em gel, gente. Essa vida não tá fácil. E aí, gente, é difícil produzir um espetáculo? E aí, Rô? Sim! Um pouquinho. É um pouco difícil, mas se for a gente pegar a questão do gênero da comédia, é importante, como eu tinha dito, identificar que comédia é essa, porque às vezes, principalmente as comédias do dia a dia, da nossa rotina, são coisas que a gente tem em casa, né? Roupas que a gente tem em casa. A gente passou por muita experiência. Pegando umas roupas de mãe, de brechó. Então, nós passamos por muitas experiências, assim. A gente trabalhou com quantas comédias junto? Desde do Bom Dia Comadre, que Sim. foi uma produção da Fego, que é um infantil comédia. Que a Ana 3. Fiuza, inclusive, participou junto. Sim, exato. Comédia infantil ainda, nossa. É, uma comédia infantil deliciosa, que tinha um figurino aí, tinha um preparo da escola e aí tinha um respaldo maior. Depois teve o Vero, que aí era um figurino do dia a dia, Sim. era mais, vamos dizer assim, mais simples. E depois teve o Bola na Cesta, e esse a gente já teve que correr atrás de umas coisas mais caricatas, que é o que a gente estava falando. Que o Rô falou bem ali nos personagens tipos
que a gente construiu personagens caricatos do dia a dia para contar uma história sobre aqueles personagens. E foi um dos grandes sucessos nossos aqui, né, Gô? Sim. Essa questão da caricatura é um olhar aprofundado, é um olhar aumentado naquilo que a gente tem. Então, por exemplo, a gente usava dentes, então a gente usa recursos, faz penteados mais engraçados, figurinos coloridos, porque a gente aumenta essa questão da imagem do personagem e aí acaba só de aparecer o personagem já gera um riso. Já ri, coisas mais espalhafatosas, né? Coloridas, grandiosas, e aquilo que o Rô pontuou bem na fala dele, que às vezes só o corpinho do personagem, né? Às vezes um figurino vem para agregar aquele corporal. Então o personagem entrou andando com um figurino X, o público já olhou e falou, não. E já tá rindo daquela figura, que o figurino completa, o cenário Você tem alguma pergunta, Fius? Eu queria falar, só para fazer o link com a outra aula que eu falei para ele sobre isso, da lupa, da questão desse aumento mesmo, né, da comédia do carão, de como a gente traz para o palco essas verdades escondidas que faz a gente dar risada de nós mesmos, né? Exatamente, a gente ri das... A comédia o cômico tem isso, a gente ri das nossas próprias mazelas da vida, né? E até o grotesco, né? Que a gente ouvia muito isso quando a gente estudava, a comédia é o grotesco. Aí quando você fala grotesco, parece que é uma coisa suja, né? Grosseira, mas não é. É isso mesmo, é deixar aquilo tão grandioso, tão esquisito, que você acaba rindo daquilo, se espelha naquilo, e você sai rindo daquilo, aí quando você vê, você reflete sobre aquilo, fala assim, nossa, é mesmo, eu sou aquela pessoa que eles estavam rindo. Tinha uma peça, uma cena que o Rô fazia com a Fernanda Ventura, que é outra atriz, que a Fernanda só cortava os legumes assim com a faca, mas ela tinha uma velocidade que ela fazia aquela cena e um olho olhando pra ele, e ele fazia assim, ai mãe, ele só repetia umas frases, e o público ria muito, porque via aquela mãe em casa fazendo aquilo pro filho. Exato. Tipo, aquela ação, sabe? É muito legal, porque, por exemplo, nem sempre a comédia vai estar com quem tem a fala. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno pega um texto e às vezes não tem tantas falas, fala, nossa, mas eu não tenho nada. E às vezes a sua presença já é a comicidade, esse contraponto. Às vezes a pessoa tem um texto, mas são as suas ações que vão fazer o outro rir. Então não leve isso em consideração. E vamos então falar de luz, som e espaço cênico. Sim. A iluminação é uma das características mais importantes também dentro, não só da comédia, como de qualquer contexto teatral, né? Ela traz a iluminação total, né, para o ator, para poder iluminar o artista, para o público poder ver, e também traz um elemento que a gente chama a mais para a dramaturgia. Então, por exemplo, quando a gente traz uma iluminação avermelhada, amarela, azul, a gente está querendo dizer algum sentimento relacionado ali, né? Relacionado àquilo que o artista quer falar. E na comédia, normalmente a gente traz tons alegres, tons de iluminações quentes, né? Amarelo, vermelho, aquele âmbar que a gente fala, que é um tom mais amarelo, esse que tá aqui, alaranjado, né? Esse que está aqui mais aceso, para que o público se sinta quente, né? Eu tive um curso de contação de história que falava sobre o efeito lua e o efeito sol. O efeito sol deixava a plateia acesa. E é o efeito sol o tempo inteiro. E o efeito lua é aquele que deixa a plateia aconchegante, que faz até a plateia dormir. E não é ruim. Tudo bem se a plateia dormir. Porque aquela contação é gostosa a ponto de fazer dormir. No teatro de comédia, não. A gente não vai querer que ninguém durma. Nunca. Quer que todo mundo fique aceso. Então, é o efeito sol o tempo inteiro. Então, a iluminação é efeito sol. O cenário também é uma questão bem importante, porque é importante essa identificação do tipo de comédia que você faz. Se você faz uma comédia do dia a dia, né, esses elementos que a gente vai usar são elementos naturais, né? Uma mesa, uma cadeira, um sofá. E se eu faço uma comédia, como ela citou, infantil, por exemplo, então eu vou usar os detalhes mais coloridos, eu vou deixar essas proporções maiores. Então, toda essa identificação da produção é muito importante para você saber que tipo de comédia você está fazendo. Se o visual que tem aqui atrás de mim, ele ajuda na construção da cena, da comédia, ou não, entendeu? Se a cena depende só de você, aí aquilo é só um recurso que vai te ajudar, mas ele nunca pode ser o principal, você é o principal. E às vezes, como essa comédia mais contemporânea do stand-up, que é
só um microfone. O artista, às vezes ele tá só de preto, o microfone e a dramaturgia, que é o texto, que é o mais importante, que é o que ele vai dizer, que é muito mais importante do que qualquer outro elemento. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria agradecer muito vocês pela presença, por ter dedicado esse tempo aqui para nós, para os nossos alunos. E é isso. Sintam-se abraçados nesse momento. Obrigada. Respeita o distanciamento, gente. Põe máscara. Põe máscara. E é isso aí. Obrigada, Matheus. Até a próxima. Até a próxima, gente. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito nessa entrevista, trocar essas informações. E olha só, para quem tem interesse no teatro, não necessariamente precisa procurar um curso para ser ator, né? O teatro desenvolve a pessoa. Você pode também se encontrar nas outras áreas aí que abrange toda a produção teatral. Em nossa cidade, a gente tem aí, né, a Escola Maestro Fego Camargo, que oferece cursos de teatro. A gente tem o Centro Cultural, que também tem cursos de teatro. Enfim, você tem muitas opções. Gostaria de agradecer o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que abriu lá com todas as restrições, com todos os cuidados, para que nós pudéssemos fazer a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje, nós ficamos por aqui. Fiquem bem, fiquem em casa e curte um make-off aí que rolou no final. Até mais. Eu tenho vontade de fazer making off depois, sabe? Nossa, eu Dos tenho erros. muita Eu tenho muita vontade, não tenho Eu paciência. já tô pronta, ele não para de falar. Já vai pro making off já. Vai pra foto, não tá? Não. Concentração. Certo. Ô, Ana, só me diz uma coisa. Aqui a câmera me vê? Eu entro no quadro? Não. Não. Tá. Bom, obrigado, viu? Ainda bem que deu tudo certo. Só teve um momento naquela hora que tinha que usar, que eu falei pra vocês colocarem a máscara e eu não coloquei, Rodrigo. Rodrigo, você tá gravando. Vai!